Olá, gatinhos e gatinhas! Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a atividade de história do dia 28/4, na nossa terça-feira. E nada mais do que continuar o nosso conteúdo de memórias, né? Nós já falamos das memórias africanas, já falamos das memórias da América e agora a gente vai falar sobre as memórias da Ásia, né? Esse continente maravilhoso, cheio de cultura e de transmissão oral, de cultura de oralidade, né? A Ásia, assim como os outros povos que a gente vem estudando, também tem uma cultura muito importante, né? Com relação às lendas, os mitos, as parábolas que são faladas, transmitidas de gerações em gerações, né? Aí na página 215, onde começa falando sobre as memórias da Ásia, ressalta isso, inclusive apresenta a origem do universo para os chineses, como é que os chineses pensam, né, que eles têm uma lenda, uma história que conta essa origem do universo, que é bem interessante, que é um nome, é o mito de Panku. É uma das histórias mais conhecidas na China. Embora existam várias lendas chinesas sobre a criação do universo, ele surgiu há muito tempo e foi passado oralmente até chegar aos dias atuais. A história é o seguinte: havia no início dos tempos uma grande névoa. Nela apareceu um ovo, onde dentro estava Panku, considerado um gigante ancestral. Acredita-se que ele dormia dentro do ovo e, quando despertou, resolveu dele sair. Foi assim que criou o céu e a terra, pois a casca do ovo partida teria dado origem aos continentes, que são chamados de Yang, e a sua parte mais leve, chamada de Yin, teria dado origem ao céu. O esforço para que o céu e a terra ficassem separados levou Panku à morte, dando origem aos rios, às florestas e às montanhas. Então essa é uma das histórias contada pelos chineses. E o que representa muito o Yin e Yang é esse símbolo aqui, ó. Yin e Yang, né? É esse símbolo aqui, ó. Branquinho e pretinho. A gente chama de Yin e Yang, né? Que é justamente parte dessa história aqui. Legal, né? E esse símbolo muita gente usa, a gente já deve ter, vocês já devem ter visto em algum lugar. Aí na página seguinte, na 216, continua falando um pouco mais sobre essa importância das histórias, mas só que agora para os japoneses, né? Aí diz o seguinte: no Japão há lendas e contos que são muito populares e foram passados de gerações em gerações também. Para os mais jovens, trata-se dos chamados mukazi. Eles chamam então as histórias transmitidas para os mais jovens, histórias antigas dos antepassados, de mukazi banashi, né? Que significam contos antigos. Eu não sei se eu tô falando corretamente, mas pela escrita parece que é isso, né? Então, que significam contos antigos. Não se sabe quem os criou, mas sabe-se que por serem orais, ou seja, falados, né? Atualmente, cada província japonesa possui uma versão própria. O que acontece? Não tem como a gente saber quem foi que iniciou a história, quem contou primeiro, porque a transmissão oral, ela passa por várias pessoas que recontam essa história. Então, além delas serem histórias modificadas muitas vezes, né? A gente mesmo, quando conta uma história, na hora que vai contar, já conta do nosso jeito e acaba modificando alguma coisa. Então, as histórias acabam se modificando quando elas são transmitidas. E não tem como saber quem foi que criou, porque foi passado de geração em geração e, né, não se sabe quem foi o autor. Aí continua. Além disso, há na cultura japonesa os contos sobre os yakais, que são criaturas sobrenaturais que foram criadas para explicar alguns fatos de origem desconhecidas, que de alguma forma causaram transtornos aos seres humanos, como os desastres naturais e as doenças. Atualmente, o yokai continua presente no cotidiano, sendo representado em personagens de anime, que vocês também conhecem, né? Que são aqueles HQs
japoneses, né? Que tem bastante essas representações dessas histórias, desses contos japoneses, né? E aí ele tá dizendo que os yokais, que são, né, esses seres sobrenaturais, essas criaturas sobrenaturais aparecem bastante. Uma dessas histórias refere-se a Kappa, nome da história, uma dessas histórias. Um ser aquático de pele esverdeada com um casco de tartaruga, como um casco de tartaruga, nas costas, que afogava pessoas em lagos e rios japoneses. Hoje, o Kappa continua existindo no cotidiano japonês, como na animação Kappa no Kayata, que vocês devem conhecer, né? Eu sei que é um desenho, um anime bem atual. E no prato, que é esse outro nome, que é um rolinho, né? Um rolinho de arroz, ou seja, um nome também é dado para uma comida, que é essa daqui, nessa foto aqui, ó. O sushi kapamaki, que é esse aqui, que representa também essa história desse ser sobrenatural que parece uma tartaruga, tá? Aí vamos para a interpretação de texto, na 217. Diz o seguinte, terceira questão. Por que, em sua opinião, é importante conhecer as diversas tradições orais que existem no mundo? Gente, por que é importante a gente conhecer tradições dos povos? Por que é interessante a gente conhecer culturas? É só pensar um pouquinho. Porque a cultura enriquece o nosso conhecimento, porque nos ajuda a compreender, a não ser preconceituosos, né? A não julgar aquilo que a gente não conhece. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Que cultura não existe certa e errada, existe diversas culturas e diversas culturas que devem ser respeitadas. Assim como a gente quer que a nossa seja respeitada, as pessoas de outras culturas também vão querer que a delas sejam respeitadas. Então, conhecer a cultura é ajudar a não ter preconceitos, é ampliar os nossos conhecimentos, né? É ajudar na diversidade que existe no mundo. Então, mas principalmente o respeito entre os costumes, né? A gente até brincou uma vez em sala que eu falei que na China, no Japão, né? Em alguns lugares eles comem insetos, eles têm uma culinária bem peculiar, né? E tem gente que falou, credo, mas assim, eles podem falar a mesma coisa, por exemplo, no nosso arroz e nosso feijão. Então é uma questão muito cultural. Para eles não é credo, porque faz parte da cultura deles, né? A mesma coisa que pra gente não é credo, por exemplo, comer carne de vaca. E na Índia é um crime comer carne de vaca, né? Então são essas diferenças que nos fazem tão diversos e tão importantes no mundo. E importante também conhecer sobre tudo isso para não julgar de maneira preconceituosa as culturas, tá? Porque não existe certa e errada. Existem diferentes culturas, ok? Quarta questão. Explique com suas palavras o surgimento do universo de acordo com a lenda chinesa de Panku. Aí você volta lá nessa que a gente acabou de ler, de conversar sobre a história lá de Panku, que é a história do Yang Yin Yang, né? Do símbolo lá, como foi o surgimento do céu e da terra, e você explica com as suas palavras como você entendeu aí. Bem resumidamente, tá bom? Não precisa ser em todas as linhas. Quinta questão. Na cultura japonesa, há a crença em criaturas sobrenaturais que explicam acontecimentos como desastres naturais e doenças. Tais criaturas são chamadas de... Acabamos de ver. Quem são as criaturas japonesas, as criaturas sobrenaturais japonesas que influenciam os desastres do mundo? É só olhar ali na página 216 que a gente acabou de ver. Então, para eles existe um nome. Qual que é esse nome? Aí tem as opções, aí você marca qual que estiver mais correta, tá bom? De acordo com o texto que a gente acabou de ler. Para finalizar, na página 218, diz o seguinte: pesquise contos, lendas, mitos, a parte boa, e outras histórias antigas que sejam conhecidas, porque pessoas mais velhas tinham o costume de contar aos mais jovens. Você pode pesquisar em jornais, revistas, na internet ou conversar com alguém de sua família. Registre o que você descobrir.
Então, muito legal. Vocês podem pesquisar várias histórias. Pode ser uma história que não seja do Brasil, que seja de outro lugar, um conto, um mito, uma lenda. Pode, vai ser ótimo a gente compartilhar, tá? Então aí escrevam aquilo que traz interesse para vocês, de que cultura traz interesse para vocês, de que país, de que região. Escrevam ali, procurem na internet que vai ter, ou então perguntem para os pais de vocês, para os avós, quem tiver tendo contato com eles, sobre histórias, mitos antigos, pode ser da nossa cidade, pode ser do nosso país, tá bom? Do nosso próprio folclore. Tá certo? Bem facinho, bem tranquilo. Beijão!